Marcos capítulo 3, versículo de número 13, está escrito assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Diga assim: os que ele quis. Os que ele quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que, primeiro, estivessem com ele. Segundo, e os mandasse a pregar. Terceiro, e para que tivessem o poder de curar enfermidades. Quarto, e expulsar os demônios. Eu vou falar, e para você entender os pontos dessa mensagem que nós vamos destacar nessa noite, eu quero que você repita para que fique gravado no seu coração. Diga assim: Jesus chamou os que ele quis. Os que ele quis. Diga assim: e então vieram a ele. Pronto. O objetivo dele ter chamado eles foi para que, diga assim, número um, estivessem com ele. Número 2, mandasse a pregar. Diga: mandasse a pregar. Número 3, tivessem o poder de curar enfermidades. Número 4, expulsar os demônios. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti por tudo bem que o Senhor fez, tem feito e ainda fará por todos nós os que cremos no Teu nome. Agradecemos a Ti pela proteção, agradecemos a Ti pela bondade, pela fidelidade, pela misericórdia, pela justiça de Cristo que nos foi imputado por meio da fé. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque estamos aqui em paz, em tranquilidade, em condições ainda de nos reunirmos para adorar o Senhor. Pedimos que o Senhor venha guardar essa cidade, que o Senhor venha guardar, ó Pai, o país, que o Senhor venha tomar nas Tuas mãos o planeta, que o Senhor venha tomar nas Tuas mãos a vida das autoridades constituídas, dando elas graça, sabedoria e bom senso, para entender o momento e a necessidade de sabedoria para conduzir esta nação. Eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê sabedoria às nossas autoridades, e que principalmente os Teus anjos estejam apontados ao redor de todos nós, os que cremos no Teu nome, para nos livrar de todo mal, e também daqueles que nós amamos. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor o fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, diga amém, Jesus. Quando Jesus ele começou a fazer a obra que Deus tinha para ele na terra, a Bíblia diz que ele estava ali, nesse texto aqui, ele estava na parte de baixo. E então ele subiu ao monte, ou seja, ele foi para um lugar mais elevado, ele foi para um lugar mais perto do céu, ele foi para um lugar mais perto teoricamente de Deus. Por quê? Porque ele estava na planície, e a Bíblia diz que ele subiu ao monte. E quando ele subiu ao monte, ele chamou para si, dos que estavam lá embaixo com ele, aqueles que ele quis, aqueles que de alguma maneira ele viu neles alguma qualidade, alguma característica que levasse Jesus, levar eles, convidar eles para cima. E a Bíblia diz que a iniciativa de chamar foi de Jesus, mas a resposta de dizer vamos a ele, ou seja, vieram a ele, e eles vieram com as próprias pernas. Por quê? Porque tem muita coisa que Deus na sua vida, Ele vai apenas te dar um sinal, Ele vai te dar fazer uma proposta. Às vezes Ele vai usar o decreto e vai cumprir tudo o que Ele quer. Mas em alguns casos Deus vai fazer um convite, Deus vai dar uma ordem, Deus vai dar um mandamento. No caso aqui era que eles subissem. E a Bíblia diz que eles vieram a Ele, ou seja, eles receberam a ordem da boca de Jesus, mas eles subiram o monte com as próprias pernas. Quem está entendendo, diga amém. Então tem coisa que Deus ele vai deixar para você apenas uma direção. E enquanto você não seguir a direção, Ele não traz uma direção nova. Tem muita gente querendo de Deus uma direção mais clara do que Deus quer na vida dele. E Deus está dizendo: eu já dei direções básicas, direções mínimas, direções simples. E você muitas vezes não está atentando para elas. Então não faz sentido você desejar direções mais claras. Porque se Jesus escolheu e disse subam, eles só podem receber um novo comissionamento após eles subirem, após eles chegarem no alto do monte, após eles estarem lá em cima com Ele. Por quê? Porque enquanto eles não subiam o monte, eles estariam desprezando a palavra inicial de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então você precisa entender o que Deus já te mostrou, o que Deus já te falou, o que Deus já colocou no seu coração, e dar uma resposta para isso. Por quê?
Porque só vai vir direção nova, só vai vir direção mais clara, só vai vir direção mais específica, mais profunda, mais detalhada, quando você dá ouvidos àquilo que Deus já falou. Jesus disse: venham, subam o monte. E eles subiram. Quando eles subiram o monte, o versículo continua falando de 4 coisas. Então tem muitos de nós aqui que estamos ainda na parte de baixo do monte. Estamos na parte do chão, na parte da planície. E Jesus já está lá em cima, num alto e sublime trono, assentado, dizendo: siga essa direção que eu dei. Siga essa direção que eu já falei. Porque quando você atentar para ela, vai vir direção nova, vai vir provisão nova, vai vir mover de Deus novo. Tem gente que Deus já colocou na mão dele um salário mínimo e ele não está sendo fiel com um salário mínimo. E está pedindo Deus 10 salários mínimos. E Deus está te dizendo: a direção para você prosperar, a orientação para prosperar, vai vir da boca de Deus. Mas para isso você precisa seguir as direções de Deus que Ele já deu quando você está ganhando um pouco. Talvez você está solteiro, talvez você está noivo, talvez você está namorando, talvez você está passando uma fase do seu casamento que você não está do jeito que você queria. Você queria estar num outro nível, uma outra situação mais agradável. E Deus está dizendo: já tem direções de Deus para a sua vida que não estão sendo atentadas, que já não estão sendo aproveitadas. Enquanto passar 1 ano, 2 anos, você vai sempre passar pela prova e vai ser reprovado. Por quê? Porque se Jesus já subiu um monte e disse: venham, enquanto eles não viessem, eles não podiam dizer: ó Jesus, mas eu não estou ainda expulsando demônios, eu ainda não estou curando o enfermo, eu ainda não estou tendo intimidade, que era o primeiro, eu ainda não estou fazendo nada. E Jesus está dizendo: a autoridade que vocês vão receber é aqui em cima. A ordem inicial é apenas que você suba. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Então nós precisamos valorizar as pequenas coisas com Deus. Quando Deus tinha um propósito para Davi, de ele assentar no trono de Israel. Mas a Bíblia diz que o pai dele deu a ele uma direção, de levar queijo para os seus irmãos. Ou seja, ele foi servir. Se Davi fosse uma pessoa insubmisso quando ele estava ali com 17 anos, ele não seria aprovado para chegar aos 30 e sentar no trono. Por quê? Porque ninguém vai receber de Deus poder para mandar, se primeiro não for aprovado em obedecer. Ninguém que quer de Deus autoridade para mandar, vai receber de Deus poder para mandar, se primeiro ele não for aprovado na capacidade de obedecer. Então Davi já tinha um destino traçado, era o trono, já estava escrito. Mas só que antes de chegar no trono, ele foi colocado ali atrás das ovelhas. Por quê? Porque cuidar de ovelha é pouca coisa, cuidar de gente é muita coisa. Se Davi não tivesse sido fiel em cuidar das poucas ovelhas malhadas do seu pai, provavelmente ele não teria chegado no trono. Por quê? Porque a nossa chegada naquilo que Deus tem para nós, no futuro, tem a ver com a resposta que nós estamos dando para Deus naquilo que já está no presente. Então você precisa: pastor, eu estou entrando, saindo, minha vida não avança, minha vida não melhora, eu faço o pedido de oração, o projeto de vida todo ano e não chega, a resposta não vem, Deus não amplia meus horizontes, Deus não aumenta minha renda, Deus não traz um avanço na vida sentimental. A vida sentimental está nesse nível, a financeira está nesse nível, e eu vou à igreja, faço campanha, oro, mas não vai para frente. E Deus está te dizendo: certamente deve ter alguma coisa, alguma maneira, alguma direção de Deus que já é clara, que já é óbvia, que já é simples, e que você está desprezando. Por quê? Porque às vezes está muito ocupado com as redes sociais, às vezes muito ocupado com os seus próprios desejos. Mas a Bíblia diz: aquele que se deleita no Senhor, o Senhor realizará os desejos do seu coração. Então o segredo não está nem tanto em você conquistar aquilo que você deseja, está em permanecer na posição. Porque na posição a Bíblia diz: as coisas elas são acrescentadas. Você permanece na fidelidade, você permanece dando ouvido às palavras simples de Deus. E Deus vai começando a trazer direções mais claras. Por quê? Porque Ele é fiel. Quando a primeira direção que Deus deu para Abraão foi: Abraão, sai da sua tenda. Abraão estava dentro da tenda. Quando Abraão chegou para fora da tenda, Deus falou para ele: não, dentro da tenda Deus falou: sai para um lugar que eu te mostrarei. Enquanto Abraão ficou dentro da tenda, Deus não mostrou lugar nenhum. Por quê? Porque primeiro Abraão precisava ouvir essa direção: sai da tenda. Deus já falou: sai que eu vou te mostrar. Abraão às vezes poderia ter falado assim: Deus, mas fala primeiro, que depois eu saio, que aí eu já saio com a resposta, para mim saber para que lado que eu viro, para a esquerda, para a direita, se eu vou para frente. Deus só disse
disse uma palavra: sai da tua tenda. Abraão entendeu e não questionou o que ele fez? Saiu da tenda. Quando ele saiu da tenda, Deus falou para ele: olha para cima, conta as estrelas do céu, se é que podes contar, assim será a tua descendência. Agora eu te pergunto, se Abraão tivesse ficado questionando e ficasse dentro da tenda, Deus não ia mandar ele contar as estrelas, porque dentro da tenda não dá para contar estrelas, o teto atrapalhava. Mas Abraão não questionou, Deus disse: sai, e ele saiu. Quando ele saiu, Deus disse: olha para o céu. Depois Deus disse: vai para essa direção. Lá na frente Deus disse: sacrifica o seu único filho. Na hora que Abraão levantou a mão para sacrificar Isaac, Deus falou: para. Por quê? Porque Deus jamais ia falar para, se primeiro ele não levantasse a mão. Por quê? Porque a levantada de mão de Abraão para matar Isaac era um sinal de que ele estava respondendo ao que Deus já tinha falado. Quem está entendendo? Então Deus está dizendo assim para Abraão: eu só falo para você parar quando eu vejo no seu coração a disposição de obedecer. Assim é na sua vida, assim é na minha vida. Nós precisamos, Deus já tem direções claras para mim e para você hoje. Nós já sabemos. Tem gente hoje que já sabe que coisas na vida deles estão erradas, que precisam mudar, precisam corrigir. No casamento, na vida sentimental, na vida financeira, com relação à igreja, com relação à família, com relação ao governo, com relação, enfim, a qualquer coisa. Tem coisa que você já sabe que tem que fazer e não está fazendo. Deus está dizendo: quando essa direção for aproveitada, você terá sido fiel do pouco. Quem é fiel do pouco, no muito será colocado. Então, Jesus disse para eles: subam. E eles vieram. Quando eles vieram, começaram a receber de Deus poder. Começaram a receber uma liberação maior de Deus. Então nós precisamos entender que se a liberação que nós estamos desfrutando hoje não está satisfatória, duas opções. Existem duas coisas que são a possibilidade. Primeiro, ou ainda não é o tempo de Deus, que várias vezes é essa a opção, mas na maioria das vezes é porque a gente não atentou para as direções de Deus. Porque ninguém fica 5, 6, 7, 10 anos com Deus, com a vida travada, com a vida pouca, com a vida, a mesma luta, que você chega daqui a um ano, você está indo, e aí, falando, como é que está? Por aquela luta do ano passado, você chega depois de 3 anos e pergunta, fulano, e aí? Por aquela luta, tem luta, a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas que vida é essa, que não acaba a aflição? Que casamento é esse, que é luta a vida inteira? Que vida financeira é essa, que Deus nunca prospera? Tem alguma coisa errada. Tem tempo de crise? Tem, mas também tem tempo de alegria. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem gente que a noite dele não acaba, é só prova, é só derrota, é só prova financeira, está sempre precisando de alguém, de pedir uma ajuda, está sempre precisando. É possível um crente, filho de Deus, salvo, fiel a Deus, passar um tempo de dificuldade. Mas se você procurar a pessoa sempre, depois de um ano e outro, a pessoa está sempre na dificuldade, você pode ter certeza. Aí já não é questão de tempo de Deus ou vontade de Deus. É que a pessoa não está atentando para o que Deus está mostrando. Não está sendo fiel no pouco e não está automaticamente sendo levado para o muito. Então que nós possamos pedir a Deus essa noite. Nós vamos daqui a pouco orar. Nós vamos ajoelhar. Nós vamos pedir a Deus que Ele venha ter misericórdia e repetir aquilo que Ele já falou e nós não estamos atentando. Para quê? Para que quando a gente for fiel no pouco, Ele possa clarear mais a direção. Para que a gente possa sair da tenda e Ele possa dizer: olha para as estrelas do céu. Então nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus: Deus, eu reconheço que provavelmente, se a minha vida nessa e naquela área não está rompendo, não está melhorando, não está avançando, alguma coisa não está certa. Que o Senhor possa tornar clara mais uma vez as direções, quais áreas da minha vida agora eu poderia me posicionar, tomar uma posição de cristão, de servo, de filho de Deus, de alguém que vai buscar o reino de Deus, que você possa tomar essa decisão hoje. E certamente, quando você der esse passo de fé, esse passo de obediência, esse passo de alguém que valoriza os pequenos conselhos de Deus, você vai receber de Deus conselhos mais claros, e a prosperidade ela vai chegar, a provisão de Deus ela vai chegar, a provisão de Deus ela vai se manifestar. Por quê? Porque esse é o jeito de Deus trabalhar. Quem está entendendo, diga amém. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Tem como fulano ser fiel e prosperar e você ser fiel 5, 10 anos e não prosperar? Não tem como. Deus se move, a mão de Deus se move, o favor de Deus te encontra. Por quê? Porque você precisa primeiro atentar para as direções de Deus. Deus já está mostrando para todos nós aqui, ó, no ano de 2020, nós estamos hoje dia 12 de abril,
Certamente tem erros que nós cometemos do dia 1º de janeiro até agora, e Deus já trouxe na sua consciência aquele sentimento assim de que você fez alguma coisa errada, mas você insiste nele, você permanece nele, você continua fingindo que Deus não está falando, você está esperando um anjo descer, está esperando um profeta falar, mas Deus já está colocando assim na sua consciência. A Bíblia diz que a consciência ou ela te acusa ou ela te defende. Quando ela te acusa, naturalmente é porque Deus está te mostrando que algo precisa ser corrigido. E quando você corrige, a bênção vem. Quando você corrige, Deus lá do céu, Ele desce o carimbo dele e diz: eu estou mostrando que você passou de nível. Quem está entendendo, diga amém. Mas infelizmente, a maioria de nós, Deus está lá do céu torcendo para que a gente suba o monte. Jesus está lá no monte dizendo: já chamei, agora é só subir. E às vezes a pessoa fica lá distraído no WhatsApp, distraído no Facebook, distraído em muitas coisas. E Jesus está só dizendo: já estou no monte, suba, gente, suba, vinde a mim. E Deus está dizendo: infelizmente, muitos estão desapercebidos e não estão dando ouvidos ao que Deus está falando. Amém? Fica de pé no seu lugar.